Shalom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Nesse vídeo que iremos fazer. Em continuação ao estudo que estamos participando, né? Estamos falando da lei alimentar e hoje nós vamos pegar mais um texto, né, que está lá em Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 14 em diante, né? 1 Coríntios 10, 14 em diante. Vamos entender um pouco do que está aqui, qual é o contexto. Novamente eu convido a vocês a entender o contexto daquilo que está sendo discutido, né? Você vai perceber que sempre quando a gente vai discutir contexto, a situação do texto acaba mudando um pouco. Sem pegar versículo isolado, vamos para o contexto, ok? 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Vamos ler o texto. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Yeshua? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo do Messias? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Presta atenção. Os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Ninguém busque o próprio proveito, antes cada um que é do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado a ídolos, não comais, por causa daqueles que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não é a tua, mas a do outro, pois, porque há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja do Senhor. Como também eu em tudo dando a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém? Vamos lá. O texto de 1 Coríntios capítulo 10, quando fala assim, ó, comai de tudo que se vende no açougue, né? É uma parte que a gente precisa observar bem. Olha, coma de tudo que se vende no açougue. Lembra que se eu pegar esse texto e trouxer para a minha época, para os meus dias, para o meu tempo, eu vou descobrir que eu posso ir no açougue aqui no Brasil e comer de tudo, conforme Paulo disse. Ou então eu vou no açougue da Índia, ou no açougue
da Coreia, do Japão, que tem coisas mais bem absurdas, tanto que tem um país asiático, eu não sei te falar qual, mas que comem feto de criança. Então quando fala assim, coma de tudo que se vende no açougue, se eu for no açougue desse país e tiver feto, eu posso comer, porque a Bíblia diz que é para mim comer tudo que vende no açougue, né? Então se isso for lido lá, imagina esse texto sendo lido lá, coma de tudo que se vende no açougue. Vamos lá, deixa eu te explicar o texto. Primeiro, a questão aqui não é comida, comer carne ou comida. A questão aqui é comida consagrada a ídolos. Tá? A discussão de Coríntios capítulo 10, verso 14 em diante, Paulo está mandando uma carta para os coríntios, tá? Por causa de algumas questões que estão acontecendo em Coríntios. Tá? Lembrando que são cartas direcionadas a um contexto, a um povo, a uma situação. Tá? Então muitas coisas eu não consigo aplicar no meu dia, porque foi uma situação vivida por eles, não por mim, não no meu contexto. Então o contexto aqui é, olha, não coma alimento consagrado a ídolos se você souber que foi consagrado, ok? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma parte aqui que é interessante. Aqui, ó, eles vão falar assim, ó. Vede, verso 18, vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Quais são os sacrifícios de Israel? Os sacrifícios de Israel são sacrificados a Hashem, a Deus. Então o sacerdote, o levita, né, uma parte do povo, até mesmo o povo, em certas festas bíblicas, podiam comer do que era sacrificado no altar. Por quê? Porque tudo que era sacrificado no altar ali era sacrificado a Hashem, ao Eterno. Aí ele vai falar assim, mas digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrifica aos demônios e não a Deus. Por quê? Porque os coríntios, eles vão aos altares dos deuses e sacrificam ali aos altares dos deuses. Então ele está falando, olha, o que os gentios sacrificam não sacrifica a Deus, mas sacrifica a demônios. Então, olha, quando for comer, se souber que foi consagrado pelo um gentio, não coma, né? Porque foi santificado e consagrado a demônios. Santificado não, perdão pela palavra. Foi consagrado a demônios. Então assim, ó, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quer dizer, olha, você não vai conseguir agradar ao Senhor e aos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Posso todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Olha o que Paulo está dizendo. Todas as coisas me são lícitas, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, o corpo é meu, mas nem tudo me convém, né? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me edificam. Isso não vai te edificar. Inclusive vai te criar um problema muito maior, né? Então diz assim, aí a tradução no verso 25 traz assim, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, Shaul está dizendo assim, ó, coma de tudo que se venda no açougue, sem perguntar nada. Então eu vou chegar no açougue aqui no Brasil e falar assim, ó, me dá o que você quiser, me dá essa carne aqui, mas não me fala que carne é essa não. Porque se for, de repente, uma carne que o Eterno considerou imunda, e eu vou pegar um exemplo, a carne do porco, não, me dá essa carne aqui porque essa carne eu vou comer ela, mas não me fala que carne que é não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, primeiro, ó, se você souber que foi consagrado a ídolos, o que os coríntios faziam? Os coríntios, eles iam aos templos pagãos, né? Sacrificava aos deuses, depois pegava essa carne, esse animal que foi sacrificado, levava para o comércio e vendia. Mas o texto aqui não está falando só de açougue. Esse é o problema. Porque na tradução portuguesa, a tradução é açougue. Mas eu vou mostrar para você a tradução grega, para ver se você consegue observar. Vamos ver se você consegue observar. Eu sublinhei aqui, eu vou chegar mais próximo, não sei se vai dar certo. Mas a palavra aqui do grego não é açougue, é onde está sublinhado aqui, ó. Tá vendo? A palavra que está escrita aqui não é açougue.
mas é makel. Makel é mercado. Então a tradução do grego está aqui, ó, o mercado. Então coma de tudo que se venda no mercado. Aí a tradução portuguesa colocou açougue, né? Isso aqui, ó, para você ver, é um Novo Testamento interlinear grego-português. Então tá do grego. Quando você lê no grego, que é o original, a palavra não é açougue, é comércio, né? Então venda, coma de tudo que vende no comércio, sem perguntar. Não é só, porque podia consagrar grãos, podia consagrar bebidas, né, e depois vender. Então não é questão, não é só carne. Inclusive a palavra açougue aqui, ela é colocada tendenciosamente, tá? Não é açougue. Então não está falando só de carne, não. Está falando de qualquer alimento que é consagrado a ídolos, que não é para comer. Então diz assim: porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se pode diante deles. Não, desculpa. Comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Vamos lá. Ah, não, então tudo que o gentil colocar na mesa eu tenho que comer. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: o que eles colocarem na mesa, lógico que eles estão colocando na mesa, os gentios estão colocando na mesa para os fiéis. Então, eu, sendo um judeu observante da lei, se eu for comer na casa de alguém que me conheça, essa pessoa não vai pôr porco na mesa, porque ela reconhece a minha conduta e sabe que eu não como, né? Então vamos lá. Então, o texto está dizendo assim, ó, coloque tudo que eles colocarem na mesa, coma, sem perguntar, por causa da sua consciência. Quer dizer, então você não vai perguntar assim: esse alimento, esse arroz, esse vinho, esse suco, essa carne foi consagrada no templo a outros deuses? Você não vai perguntar, você vai comer. Mas aí o texto diz assim: e se algum dos infiéis, verso 28, mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado ao ídolos, está vendo o contexto? Não é dizer, isso é porco, não é isso, porque não existe porco na mesa, não existe comida que o Eterno falou que é impura. Existe alimentos consagrados a ídolos. Então, se alguém disser que foi consagrado a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, quer dizer, agora você sabe, então não faz. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a dos outros. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo porque sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faceis tudo por glória de Deus. Portanto-vos, de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à comunidade do Senhor. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então o contexto aqui de Coríntios capítulo 10 não está falando de comer qualquer coisa. O texto está falando o seguinte: o contexto aqui é com carne, comida sacrificada aos ídolos. Tanto que o texto fala assim, ó, os judeus comem carne, alimento consagrado ao Eterno. O gentil, Paulo está falando isso, o gentil, ele come carne consagrada a demônios, né? No caso de Coríntios ali. Então, quando eu for comer, se eu souber que aquela comida foi consagrada a qualquer outro senhor que não seja o único Deus, não coma, não faça participante dela, tá ok? Esse é o contexto de Coríntios. Coríntios está falando que é para você comer qualquer coisa, comer qualquer carne. E ali a palavra não é açougue, é comércio, tá? Observe bem, eu te mostrei no grego. Se você puder também depois adquirir esse Novo Testamento linear grego-português, ele é muito bom, porque você vai ler aqui, ó, existe a tradução grega em cima, o português embaixo, né? Você pode observar as palavras, muito boa, tá bom? Tem do novo e tem do antigo. O antigo é o hebraico e o novo grego. Então, assim, você observar todo o contexto de Coríntios, está falando de alimento consagrado a ídolos, não está falando de carne, qualquer carne. Vai lá no açougue, come de tudo que você quiser, sem se importar. O texto não está dizendo isso, tá ok? O texto está dizendo, ó, se você compra sem
saber. Se você sabe que foi consagrado a ídolos, não coma. Tá? Então eu vou comer aquilo que a Shannon falou que é puro. Só como isso. Se eu souber que mesmo sendo puro foi consagrado a outros deuses, não como. Ok? Bênção. Olha para você ver. Vou ver se eu consigo só te explicar algo interessante. Existe hoje algumas doutrinas dentro de igrejas dizendo o seguinte, ó, as mulheres não podem cortar o cabelo. Elas não podem cortar o cabelo. Por que as mulheres não podem cortar o cabelo? Porque tem um texto de Coríntios que fala que a mulher não pode tosquenear o cabelo. Porque o texto diz assim, mulheres, não tosqueeis os vossos cabelos, porque senão qual diferença haverá entre vós e as prostitutas? Ok? Lembra desse texto? Mas vamos lá, deixa eu te explicar esse texto. Esse texto ele foi só escrito para a comunidade de Corinto. Se você ler os outros livros, cartas de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, a Timóteo, você vai ver que ele não fala de cabelo. Ele só vai falar para as mulheres de Corinto. Por que ele vai falar para as mulheres de Corinto? Eu preciso entender o contexto, a discussão da época, o que estava acontecendo. Deixa eu te explicar. Havia três tipos de mulheres na cidade de Corinto. Tá? Era uma cidade muito pagã, que havia vários templos aos deuses, e aí havia formas de cultuar aos deuses, e uma das formas era sacrificar a ídolos e cometer prostituição no templo diante dos deuses, tá ok? Então vamos lá. O primeiro tipo de mulher que havia em Coríntios era a mulher que tinha o cabelo longo. Essa mulher que tinha o cabelo longo, quem era essa mulher? Era uma mulher comum, era a mulher comum da sociedade. Então era esposa de alguém, filha de alguém, uma mulher comum. Tá? A segunda mulher que havia em Coríntios eram as mulheres que tinham o cabelo cortado nos ombros. Em Coríntios, a mulher que tinha o cabelo cortado nos ombros era reconhecida como prostituta das ruas. Então elas ficavam se prostituindo nas ruas. Então a mulher de cabelo cortado no ombro em Coríntios, observa isso que eu estou te dizendo, em Coríntios era prostituta das ruas. E havia uma terceira mulher que era uma mulher que tinha a cabeça raspada. A mulher que tinha a cabeça raspada, ela também era prostituta, só que ela não era das ruas, ela era prostituta do templo, dos templos pagãos. Então essa mulher se prostituía nos templos. Então os homens iam lá, sacrificavam aos ídolos e se prostituíam com essas mulheres. Ok? Então havia três tipos de mulheres em Coríntios. Então, entendendo dessa forma, o que acontece? Quando Paulo fala assim, para as mulheres de Corinto, diz assim, irmãs, as irmãs que estão convertendo ao Eterno, estão conhecendo os mandamentos, obedecendo, ele vira para as irmãs e fala assim, irmãs, não tosqueaneis os vossos cabelos, porque senão qual diferença haverá entre vós e as prostitutas? Então se a irmã corta o cabelo, ela vai ser vista como uma prostituta. Então em Coríntios não pode cortar o cabelo no ombro no contexto bíblico para não se aparecer com prostitutas. Por que eu tenho que tomar cuidado e saber para quem que está sendo escrito, quando que está sendo escrito e como que está sendo escrito? Qual o contexto? Porque aqui no Brasil, se eu vejo uma mulher com cabelo cortado no ombro, eu não chamo ela de prostituta. Não existe problema nenhum, né? Imagina Paulo escrevendo para as mulheres aqui do Brasil. O que queria escrever na carta? Você acha que ele ia pôr assim, irmãs, não corta o seu cabelo para não ser comparada a prostituta? Não. Se Paulo fosse escrever aqui para as mulheres do Brasil, provavelmente ele escrevesse, irmãs, não fique nas ruas até as madrugadas, de roupa curta, aquele ditado, rodando bolsinha, para não ser comparada às prostitutas. Então aqui é outro contexto, né? Se estivesse escrevendo para nós aqui, ele ia escrever de outra forma. Mas como em Coríntios as prostitutas têm o cabelo cortado nos ombros, então ele vai falar para elas não cortarem, para não se aparecer com elas, ok? Então a gente precisa entender. Então a igreja hoje aqui no Brasil pega esse texto e fala assim, as irmãs não podem cortar cabelo porque a Bíblia está dizendo isso. Gente, cuidado com isso, porque isso está sendo dito para as mulheres de Corinto, por causa do problema que existe em Corinto. Nas outras cidades, Paulo não falou nada disso, porque não existe esse problema. Ok? Shalom, shalom, que a Shem nos abençoe e que nós possamos continuar aí crescendo, estudando um pouquinho a palavra. Se tiver dúvida, manda para nós, vamos respondendo, né? Até então nós estamos baseados nesse estudo, nesse contexto, mas já está acabando. E assim que terminar a gente cria um outro contexto, um outro tema e a gente estuda, tá bom? Shalom, shalom, shavuot tov, que o Eterno abençoe a todos
Que Hashem nos dê uma semana abençoada. Tchau, tchau para vocês.